Thales de Mileto, você não está errado não, está aqui no Educa Recife com o Ricardinho Matemática mesmo. Aula de hoje, Teorema de Thales, exatamente, é isso aí, gente. Que aula é essa, professor? Que roupa é essa? Vamos lá, ó, entrar lá no Egito, o nosso filósofo matemático Thales de Mileto, ele pensou um pouquinho diferente e trabalhou um pouquinho sobre proporcionalidade e algo proporcional. Ele teve uma ideia de como calcular a altura da pirâmide do Egito. E hoje que está aqui, ó, nossa querida Jéssica, exatamente, vai estar aqui comigo hoje fazendo essa aula com você, exatamente. E eu prefiro e eu quero a sua participação, que vai ser fundamental. Quero vocês aí participando da aula de Ricardinho. Então a gente vai descobrir hoje um pouquinho do pensamento de Thales de Mileto, né, o teorema dele, como é que ele pensou inicialmente, e vai ser dividido em duas aulas, essa e a aula posterior. Então a gente precisa ter bem atenção nesta aula e na aula seguinte sobre esse conteúdo que vai ser massa. Olha que o Ricardinho tá. Vale a pena o seu like, hein? Você no YouTube, ó, coloca lá o seu like, compartilha com os colegas que vai ser importante essa aula para você, nono ano. Exatamente. Então, bora lá. Então, já separou o teu ambiente de estudo aí? Opa, eu quero você bem separadinho aí com caderno, caneta, borracha. Quero você aí com tudo organizado, separado. Seu fonezinho de ouvido aí, escutando a aula de Ricardinho, anotando tudo direitinho. Ou, se você está na TV assistindo aí, anota também direitinho aí. Eu quero você bem organizadinho, para que esteja com conteúdo bem em dia aí com Ricardinho e se dá bem lá na frente. Sabe por que lá na frente? Porque lá na frente vocês vai ter o ETE, vai ter o IFPE, e esse assunto cai muito nessas provas. Não esquece que essa aula passa no canal 22 TV Nova Nordeste. Se você está aí, show de bola! Se você não está, pode estar também no aplicativo Educa Recife. Exatamente. Nesse aplicativo você consegue conversar com o Ricardinho e dizer: Ricardinho, eu estou com dúvida nisso, naquilo outro. Eu não tenho um aplicativo, não. Ih, pega teu celular agora. Vai, rapidinho. Coloca a tua câmera nesse QR Code aí. Exatamente. E vai abrir lá um link, você clica, vai baixar esse aplicativo, colocar a sua matrícula, vai colocar a sua senha e você vai conversar com o Ricardinho. Também pode acessar através do computador, exatamente, Pode ir lá acessar aí e você conversar com o Ricardinho direitinho. Também, além disso, a gente pode ter acesso nesse aplicativo uma organização massa. Tem várias aulas de Ricardinho de outros professores lá para você. Olha o benefício. Pode ser pela TV, pode ser pelo aplicativo, pode ser no computador. Também você pode acessar essas aulas de Ricardinho de outros professores pelo YouTube. Exatamente, lá você vai ter o chat, vai ter o comentário com o Ricardinho e conversar sobre isso. Ó, YouTube tá uma playlist organizada, nono ano, com vários conteúdos lá, aqueles que você precisa para a escola, ó. Vai lá ver como é que faz esses conteúdos e você vai ver que vai ser massa. Exatamente. Então no YouTube tem várias aulas lá já gravadas para que você comente lá: Ricardinho, esse tema aqui, ó, essa dúvida aqui, em tal minuto eu tive dúvida sobre isso, Ricardinho vai tirar sua dúvida específica. Exatamente. Ó, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo. Antes de começar de hoje, quer falar um pouquinho de Thales. A gente vai voltar um pouquinho e vai lembrar que a gente falou de 6 fórmulas específicas, como é que montava as fórmulas, onde é que aplicava as fórmulas. Vou botar um exemplo aqui para a gente lembrar bem direitinho. Ó, foi as relações métricas no triângulo retângulo. Triângulo retângulo, Ricardinho, o que é isso, hein? Triângulo que forma 90 graus. Exatamente, olha só. Então você vai ter aí o triângulo retângulo e as fórmulas específicas que a gente trabalhou. A gente trabalhou com essas fórmulas aqui, ó. Isso. C ao quadrado igual a A vezes M, B ao quadrado igual a A vezes N, H ao quadrado igual a N vezes N, A vezes A igual a B vezes C, e a última que foi o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente viu que essas letrinhas, cada um tem um nome específico. Onde tem a letrinha B é chamado de cateto, onde tem a letrinha C também é chamado de cateto, onde tem a letrinha A é chamado de hipotenusa, hipotenusa. Onde tem a letrinha H é altura,
E onde tem as letrinhas M e N é chamado de projeções. E a gente vai falar um pouquinho dessa projeção também hoje. Tales também pensou nisso, tá bom? Vamos lá. E aí você vê que teve um exemplo na aula anterior, que eu pedi para descobrir quem é Z. E aí, qual era a única fórmula que tinha a altura, que é o Z, e tinha as projeções, era a altura ao quadrado igual a N vezes M. Essa era a fórmula específica. E aí, no lugar de altura, eu boto a letra Z, e aí vai ficar, ó, Z ao quadrado igual a 16 vezes 25. Isso, Z ao quadrado igual a 16 vezes 25. E aí você vê que 16 vezes 25 dá 400. 400. Qual o número que é o quadrado dá 400? Qual o número vezes ele mesmo dá 400? Ou tira a raiz quadrada de 400, que é 20. E aí você descobre que a altura é igual a 20. Isso foi na aula passada. A gente vai começar agora a aula, falando um pouquinho da aula de hoje, que é Tales de Mileto. Esse que vos fala. Exatamente. Tales, ele pensou um pouquinho fora da caixa. Ele era diferente dos outros filósofos, ele pensava muito. Era um dos primeiros filósofos, ele pensava, como é que eu não vou descobrir a altura dessa pirâmide? E também uma curiosidade, como é que você acha que até hoje construíram aquela pirâmide, se não tinha recurso tecnológico, não tinha nada? Pedra em cima de pedra, e tem uma altura lá no Egito, lá, umas pirâmides altíssimas. Como é que eles colocaram aquelas pedras lá, hein? Coloca nos comentários no YouTube, eu quero saber isso aí, hein? Eu quero saber. Quero ver se você consegue responder. Então, o primeiro filósofo, Tales, ele pensou nas relações proporcionais que a gente vai falar hoje. E aí, ele pensou assim, ó, tem uma pirâmide. Ele, que pirâmide grande. Como é que eu vou medir isso aí? Não tem régua que chegue lá, não tem fita métrica, não tem trena que chegue lá. Como eu vou fazer isso? E aí ele pensou, caramba, estou no sol de meio-dia e eu estou vendo que essa pirâmide, ela tem uma sombra. Só que a sombra tem como medir, porque a sombra está no chão. Mas e a altura? Aí ele foi pensando, olhou para ele, né? Ele viu que a pirâmide tinha uma altura lá específica, olhou para ele e disse, essa altura não tem como descobrir, mas tem como descobrir os outros elementos que compõem a pirâmide. E aí, esse sol aí, ó, 3 da tarde, 2 da tarde, 9 da manhã, cada horário do sol tinha um comportamento diferente, aí a sombra daquela altura. E aí, vamos pensar assim, essa altura é quanto? Qual o valor dessa altura da pirâmide? Mas não posso chutar, eu sou um filósofo, um matemático, eu tenho que dizer qual é o valor exato dessa altura da pirâmide. Ele ficou pensando, e aí o cara era esperto, ó. O cara fez assim, eu tô vendo que no sol, essa pirâmide tem uma sombra. E se eu for para o sol? Tem uma sombra a pirâmide, né? E se eu for para o sol, será que também tem uma sombra? Será? Tem, né? Então, quer dizer que tem uma relação de altura e sombra. Toda altura vai ter uma sombra correspondente. Então, formou um ângulo 90 graus e aí tem uma sombra correspondente lá. E aí, ele pensou assim, se eu tenho um sol na pirâmide e tem uma altura específica, eu não sei qual é, mas tem uma sombra e essa sombra eu consigo calcular. Mas se tiver, por exemplo, mais altura, eu vou ter mais sombra. Ó, quanto maior for a pirâmide, maior vai ser minha sombra. Quanto menor a pirâmide, menor é a sombra. Eita, então tem algo que é menor que a pirâmide que eu posso medir essa altura e posso medir essa sombra. O que é isso? Tales, é isso. Se eu sei que a pirâmide fica ao sol do meio-dia e gera uma sombra, se eu ficar ao sol do meio-dia, será que vai gerar uma sombra também? Bora analisar isso aí, né? Então, quanto mais sombra, mais altura, mais sombra. Olha a teoria de Tales aí, pensando um pouquinho. Então, se a gente coloca assim, mais altura, mais sombra, né? Menos altura, menos sombra. Já aí pensou, ele foi pensando, e ele rabiscando lá, e olha que não tinha recurso tecnológico nenhum. E ele começou a botar um primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e percebeu que a sombra era a mesma daquela altura específica, daquele determinado horário específico, que ele escolheu o sol do meio-dia, que é o sol mais forte. Eita, no deserto, sol de meio-dia,
Só um filósofo para fazer isso mesmo. Eita, danou-se! Olha aí, Tales de Mileto, esse cara aí, ó. Então, ele pensou assim, se eu tenho uma altura nessa data e nesse horário, eu vou ter uma sombra nesse horário específico, e no outro dia deu a mesma coisa, então está funcionando. Acontece a mesma coisa. Olha que tem variáveis, ó, sombra, sol, tudinho, né? Aí ele pensou, se a pirâmide tem uma altura específica, olha aí, a pirâmide tem uma altura, mas ela também tem uma sombra no sol. E aí, como que seria essa sombra? Ó, vamos pensar assim, se eu tenho uma altura, eu também vou ter uma sombra proporcional. Não esquece disso, hein? Vai ter uma sombra proporcional. E aí, se eu pensar assim, eita, se eu pegar a pirâmide, que eu não consigo chegar na altura dela, eu vou ter uma sombra. E se eu pegar um menorzinho, que é Tales, que é Ricardinho, que é você, também vai ter uma sombra específica. É, exatamente. Então, eu posso medir a altura de Ricardinho, a altura de Tales e a sombra de Ricardinho. E posso medir a sombra da pirâmide. Com isso, eu posso descobrir a altura da pirâmide por proporcionalidade. São valores proporcionais. Ricardinho, o que é proporcional? É semelhante. Semelhança de triângulo. Se a gente fechar, fica 2 triângulos. Olha, chegando ao assunto, isso foi o pensamento de Tales de Mileto. Menino, cara, show de bola. E aí ele pensou assim, a sombra da pirâmide está para a altura, ó, a sombra está para a altura, assim como a sombra do objeto está para a altura do objeto. Então, pensa de novo, vou repetir, hein, ó. A sombra da pirâmide está para a altura, ó, a sombra da pirâmide está para a altura dela. Assim como a sombra do objeto, ou a sombra de Ricardinho, ou a sombra de você, ou a sombra de um pedaço de madeira que eu colocar, o que seja, uma coisa que dê para medir, está para a altura desse objeto específico. Olha aí, que massa. Então, ele já pensou nisso. Aí ele vai fazer testes. Para fazer teste? Aí ele, bora. Isso é chamado de proporcionalidade. Proporção. Você já aprendeu isso antes. Equação, proporção. Um elemento igual ao outro, um elemento igual ao outro, e vai igualar. É igualdade entre razões, igualdade entre frações. Eu chamo de proporção. É, exatamente. Agora, vamos adiantar um pouquinho. Pensa aí, o que ele estava na cabeça dele, ó. A pirâmide está, a visão de Tales, ó. A pirâmide está lá embaixo, ó. Aí ele fez um tacazinho de madeira, um estoquezinho, que ele sabia quanto era a medida, tem uma sombra. E a pirâmide também tem uma sombra. E aí ele consegue descobrir a distância da pirâmide, a sombra da pirâmide toda, e a sombra do objeto, a altura do objeto, que é a madeira que ele colocou, e vai descobrir qual é a altura da pirâmide sem usar recurso nenhum, sem usar fita métrica, sem usar nada. Caramba, esse filósofo, viu? Ele pensou muito, viu? E aí ele disse, ó, essa sombra completa, ó, está para, ó, valores proporcionais, ó. Ó, tem uma sombra, ó, em cima. A altura todinha dele é proporcional e a altura lá em cima também é proporcional. Todos os 3 lados são proporcionais. Se são proporcionais, são lados semelhantes. Olha aí, que massa. Então, vocês vão obter aí valores paralelos. Ricardinho, o que é paralelo? É aquele que não se cruza, que não se toca de jeito nenhum. É paralelo. Não toca, não cruza. Não toca, não cruza, é paralelo. Lembra disso, tá bom? E aí, ele pensou, se eu traçar a altura aqui da pirâmide, aí eu vou ter retas paralelas cortadas por transversais. Transversais é o que, Ricardinho? É aquela que corta, aquela que vai entrelaçar, passar pela reta paralela. E aí, quando eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais, aí vem o que eu chamo de proporcionalidade ou o teorema de Tales aplicado aí para você. Ricardinho, esse cara era muito inteligente. Exatamente. Pense no cara aí esperto, que não tinha recurso nenhum e ele teve esse pensamento para chegar aí. Então esse cara aí foi massa, hein? Então observa, ó, ele tinha a altura da pirâmide, que ele queria descobrir, na verdade, e a altura do objeto, da estaca lá. Ó, observa na tela. Ó, isso. E aí ele tinha a sombra específica, né? O termo diz assim, que tem a sombra correspondente, e essa sombra correspondente à estaca vai ser a sombra também correspondente à pirâmide.
Então, retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Determinam valores que vai dar proporção. Exatamente. Então, se eu tenho aqui retas paralelas, eu vou cortar por transversais. Imagina aqui, ó. Aqui eu tenho retas paralelas. Ó, observa aqui, ó. Se eu fizer retas aqui ao lado, ó, vai ser, ó, observa. Retas, ó, paralelas, não se cruzam, ó. Se eu posso fazer assim, retas transversais. Eu cortei ela, ó. Eu posso fazer isso aqui. E aí eu também poderia fazer o cálculo do teorema de Tales aqui, através dessas madeiras aqui. É o pensamento dele, que a gente usa até hoje, no 9º ano, no 1º ano, no nosso dia a dia. Eu estou falando de altura da pirâmide, mas é relacionado a qualquer coisa que a gente pode fazer. Com alturas proporcionais. Se eu tenho duas alturas e tenho as sombras, eu posso fazer valores proporcionais. Veja que massa, o cara era muito inteligente, velho. Então, pensa comigo, ele pegou assim, ó, essas retas, ó, tá vendo aqui? E cortou umas retas assim, ó. Olha como tá na tela aí de vocês, ó. Eu fiz aí 3 retas paralelas assim, ó. Só que a paralela minha tá deitada, ó. E tem retas, ó, transversais que eu fiz assim. Observa, tenho A linha, B linha, C linha, ó. A linha, B linha, C linha. Observa. E aí ele colocou um textinho ali. Que textinho é esse, Ricardinho? Bota um zoom na tela aí. Ó, retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Não esquece disso. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Então quer dizer que a distância de A para B está para a distância de B para C, assim como a linha B' está para B', C'. Vamos ver aqui na tela? Ó, aqui comigo? Foca aqui comigo, ó. Eu vou explicar aqui para vocês, ó. A distância de A para B está para B para C, assim como a linha B' está para B', C'. Exatamente. É assim que a gente vê a formação da proporcionalidade. Olha aí, que o cara pensava demais, o cara era top demais, isso aí. O cara é show de bola. Então, eu tenho esse lado aqui, ó, correspondente, de A para B, que é um valor que vai estar lá específico, está proporcional para BC, assim como, se eu posso pegar aqui, agora aqui, ó, a linha B', esse lado, está proporcional a B', C'. Olha só que massa. Então, eu tenho valores proporcionais. Já que ele provou isso, a gente conseguiu descobrir isso aí. Então, Tales de Mileto foi um cara que pensou fora da caixa. Era um filósofo matemático, ó, esperto demais. Ele pensou fora da caixa. Ele não tinha recurso, ele não tinha fita médica, ele não tinha nada. E aí ele começou a medir. Ricardinho, então como é que ele mediu a sombra? Veja, você pode, antigamente ele pegava pedaços de troncos de árvores, de madeira, tá bom? E aí ele dizia assim, ó, a sombra de Ricardinho é daqui para cá. Aí ele fazia quantos daqui para cá vai precisar para formar o outro pedaço. E ele não sabia a quantidade, sabia quantos são. 1, 2, 3. Ele era assim, não tinha medidas, valores específicos. E aí o cara conseguiu pensar nisso. Veja só. Viu? Então lembra dessa tese que para descobrir esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Então, se eu botar um valor aqui, outro aqui, e um desconhecido aqui, tem como eu descobrir. E é isso que a gente vai ver hoje. Bom, a gente vai descobrir os valores desconhecidos. Então, A sobre B é proporcional a linha B', ó, esse está proporcional a esse, assim como esse está proporcional a esse outro aqui que a gente vai ver, ó. B, ó, C com B', C'. Então, se eu tiver um desconhecido e 3 conhecidos, eu consigo resolver tranquilamente aí esses elementos. Então, retas paralelas, bota o zoomzinho na tela, ó. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Não esquece isso. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Ricardinho, traduz para mim. Foca aqui em mim agora, ó. Traduz para mim, Ricardinho, ó. Retas, vou até voltar aqui o slide para você observar, ó. Retas paralelas, ó. Paralelo, ó. Não se cruzam, ó. Cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. É, desse jeito. É bem assim. Então, para descobrir os valores, eles são proporcionais. Se tiver retas paralelas cortadas por transversais. Acompanha o Ricardinho aí. Vamos embora, essa parte teórica do assunto. Lembrando que essa aula, esse tema, a gente vai dividir em 2 momentos de aula. Tá bom? Lembra disso. Esse
E a gente vai ter outra aula falando de Tales com mais cálculos aprofundados para vocês. A gente está vendo a parte teórica do conteúdo. Então, olha um assunto aí. Se eu tivesse que descobrir, por exemplo, o valor de x e y, se fosse uma questão sua do IFPE ou do ETE, se fosse uma questão assim, que cai assim, gente, pode procurar nas provas anteriores, cai desse jeito. Se fosse uma questão dessa, Ricardo, como é que eu sei que isso aí é teorema de Tales? Ó, retas paralelas, tá vendo aqui, ó, cortadas por transversais. Então eu posso dizer o quê? Que 28 está para 20, assim como x está para 25 e y está para 40. Ô, Ricardinho, 3, posso colocar os 3, não tem problema nenhum. Os 3 a gente pode colocar. Como é que montaria, Ricardinho? Olha só. Lembrando que as retas, a teoria dele diz que sempre vai ter segmentos proporcionais. Então, 28 está para 20, x está para 25 e y está para 40. Bora ver como é que monta. Para você ver, ó. Tá aqui, ó, retas paralelas, tá vendo? E aqui vai ter algumas transversais que a gente vai observar. Que retas transversais são essas? Essas duas aí, que eu destaquei para vocês, ó. Essa e essa daqui, são transversais. Aí, para montar o cálculo, que é o que você precisa na hora de uma avaliação de escola técnica, você vai observar o seguinte, que vou pegar os segmentos destacados, você vai pegar o lápis lá, riscar direitinho, ó, retas paralelas, cortada por transversais, e vai pegar os medidas e botar aqui no cálculozinho aqui ao lado. Você vai fazer esse rabisco aí para descobrir o valor proporcional. Como assim, Ricardinho? Ó, eu vou pegar o 20 está para o 28, ou o 28 está para o 20. Depende de onde você vai começar. Tá bom? Então, se eu colocar lá assim, ó, vou colocar 20 está para 28, vamos começar dessa forma. Se eu colocar 28 está para 20, 20 está para 28, aí você vem e faz assim, 28 está para 20, ó, e também tem aqui que, ó, se começou com 28, bota x está para 25. Então, x está para 25, que é o lado dele, que são proporcionais, são iguais, ó, são semelhantes. O Ricardinho, e aquele y ali, eu faço o que com ele? O y, você não começou com 28, então começa com a parte de cima. O y está para o 40, não é y e 40 aqui, ó? Y e 40. Então você vai botar as igualdades, ó, y está para 40. Então veja aí, como é que a gente vai montar? Quando a gente montar tudinho, ó, tem duas igualdades em 3 frações, 3 razões. Ricardinho, como é que resolve com 2 letras? Calma, você esconde uma, ó, e resolve aqui, meio pelos extremos. Esconde, eles não são todos iguais, eu posso resolver esse, e depois esconder esse e resolver esses 2. Olha o truque aí, matemático, tá bom? Então lembra disso. Então, eu posso esconder o y sobre 40 e fazer 20 vezes x é igual a 28 vezes 25. Bora ver como é que fica? A gente vai pensar assim, ó. 28 sobre 20 é igual a x sobre 25. E aí eu destaco isso aí para poder fazer esse meio pelos extremos. Quando eu fizer esse cálculo, vai ficar 20 vezes x, ó, que vai dar 20x, e 28 vezes 25. Quando você calcular 28 vezes 25, aí você vai obter 700. E aí, o 20 está ao lado de x. Se está ao lado, está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vou dividir 700 por 20. E 700 dividido por 20 dá 35. Então, eu sei agora que o valor de x, esse valor desconhecido aqui, de x é igual a 35 para que eles sejam proporcionais. Olha aí. Ô, Ricardinho, e se for o y? Como eu descubro o y? Do mesmo jeito. Você vai pegar a coluna que está só com números, que é essa daqui, igualar com essa. Ou, se você quiser, aproveita o valor de x aqui, bota aqui, ó, e iguala esse com esse. Tanto faz. É pegar uma coluna que tenha só números e uma que está com valor desconhecido e igualar e fazer meio pelos extremos. Multiplicar cruzado, tá bom? Bora ver como é que ficou? Ó, vamos pensar assim, ó. Se eu pegar agora o 35, que é o valor de x, né? X já é 35, você já sabe aí o valor específico. E agora eu vou pegar a primeira e a terceira, ó. Essa com essa. Poderia também pegar esse com esse, já que eu sei quem é x agora. Poderia, você que sabe. E aí eu vou pegar 28 está para 20 e y está para 40. Do mesmo jeitinho eu vou fazer, ó. 20 vezes y, 20y, tá bom? E 28 vezes 40
você vai botar aí o valor correspondente com a multiplicação de 28 vezes 40, que vai dar 1.120. 1.120. Aí o 20 está multiplicando o y, passa dividindo. E vai ficar, ó, y é 1.120 dividido por 20. Quando eu dividir 1.120 por 20, e aí eu vou encontrar 56. Aí na hora da prova do IFPE, ele pergunta assim, quais são os valores de x e y nesta ordem? Ou quais são os valores respectivamente? Essa palavra respectivamente é que vem na ordem. Se ele perguntar primeiro x, depois y, tu já sabe que primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Ou ele perguntar qual é a soma de x mais y, aí você soma x mais y. É assim que é perguntado no ETE, no IFPE, para que você se ligue aí, tá bom? É desse jeitinho que é perguntado para que você venha analisar. Achou difícil? Achou fácil? Eu quero ver você treinando bastante aí esse parte inicial de Teorema de Tales. Esse é o comecinho. A gente vai ver nas próximas aulas aí um negócio mais aprofundado ainda sobre isso, né? A gente já viu aí como descobrir o valor de x e y, mas a gente tem como descobrir outros valores específicos. Nesse caso, x deu igual a 35 e y deu igual a 56. Porém, a gente tem como descobrir outros valores específicos. Mas lembrando sempre que são valores proporcionais. E aí tem como descobrir, por exemplo, sem dar todos esses valores, que é as cenas dos próximos capítulos, que é as próximas aulas que a gente vai ver. E aí a gente vai ver como desenvolve tudinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido bem a aula. Aí falou toda a parte teórica de Tales, inicialmente, falando o que ele pensou sobre a pirâmide e a altura da pirâmide do Egito. E aí, para descobrir qualquer coisa que você não tem alcance, que você não tem como recurso, você pode usar aí a proporcionalidade. Pode usar o raciocínio de Tales de Mileto, desde que seja retas paralelas cortadas por transversais. Você aí descobre aí os valores proporcionais. Lembra? Retas paralelas cortadas por transversais. Você vai aí descobrir valores proporcionais. Veja como é importante descobrir elementos como esse. Então, Tales de Mileto teve essa importância. Eu desejo que vocês treinem muito, porque isso cai muito nas avaliações. Outra coisa, no primeiro ano do ensino médio, é revisto esse conteúdo novamente. É necessário exigir de vocês todo esse conteúdo para que vocês não sofram lá no ensino médio. Ensino médio, a parte da geometria ela é revisada toda ela. Você vê desde ângulo até os últimos conteúdos de geometria plana. Então, vê todo do sexto ao nono ano uma revisão de uma forma mais aprofundada. Então, vocês precisam treinar muito, bastante, para não ter aí complicações futuras no SSA1, vestibular do primeiro ano, SSA2, vestibular do segundo ano da UPE, SSA3, vestibular do terceiro ano e o Enem aí futuramente. Então, eu desejo a cada um de vocês que estudem, que treinem bastante. Cada um de vocês é responsável pelo seu sucesso. Você está com aula aqui na TV, aula no YouTube, aula pelo aplicativo. Ricardinho está explicando detalhadamente para você, para que você tenha sucesso aí no seu futuro. Dedique-se. Conhecimento ninguém tira de você. Isso aí é seu. Tá certo, meu querido? Então, cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Desejo para vocês sucesso aí em sua caminhada. Tchau!